eu me chamo Cibele, eu sou aluna da Univesp do curso de Pedagogia e do Polo de Suzano, São Paulo. Olá, eu sou Giovanete Cavalcante da Silva, estudante de Pedagogia pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Polo de Bertioga. Olá, meu nome é Priscila, sou estudante do curso de Pedagogia da Univesp, do Polo de Suzano. Olá, eu sou Tamiri Souza, curso Pedagogia pela Universidade Virtual de São Paulo, Polo Bertioga, São Paulo. Olá, sou Vitor, estudante de Pedagogia pela Univesp Polo de Suzano, São Paulo. Olá, o nosso tema é sobre inclusão para crianças portadoras de necessidades especiais na educação infantil. A inclusão tem gerado muitos debates ao redor do mundo. Aqui no Brasil não está sendo diferente. Sabe-se que quanto mais cedo se inicia os estímulos, maiores são as chances de um desenvolvimento promissor, melhora-se a qualidade de vida, dentre outras coisas. E é pensando nisso que fica muito claro que a educação infantil, a escola, tem um papel fundamental nesse processo. Mas como que a escola ela faz isso na prática? Como que isso acontece? Como que a escola tem encarado esses desafios diante de um contexto tão complexo, tão desafiador? Porque é um cenário desafiador. Como que a escola faz tudo isso? Como que coloca em prática o que está na lei, o que está nas políticas pedagógicas? Como que isso acontece? E para descobrirmos um pouco mais de como que se dá esse processo, fizemos entrevista com uma família que está vivenciando essa experiência, que está nesse processo de inclusão. E como que é feito, né? Tudo isso, como que é feita essa dinâmica, esse diálogo, como que acontece, né? Nos acompanhe e obtenha mais detalhes. Obrigada. O objetivo geral do trabalho foi identificar os desafios que a creche estudada enfrentava para criar um ambiente inclusivo para os alunos e tudo o que envolvia esse processo. O objetivo específico foi analisar o conceito de inclusão escolar, as normas e leis existentes que tratavam a inclusão da criança com necessidades especiais em creche, conhecer como que é a realidade, a abordagem com a família e como que é esse processo para ambos. Propor recomendações e estratégias para aprimorar a inclusão na escola, visando criar um ambiente mais inclusivo e mais acolhedor. A inclusão educacional, ela tem um papel fundamental quando a gente pensa em criar uma sociedade justa e igualitária, né? Pensando que é na educação que a gente forma um cidadão para o futuro, né? E no contexto da creche, a inclusão desempenha um papel fundamental e muito importante, né? Que todas as crianças elas tenham acesso a oportunidades educacionais de maneira justa e igualitária. A creche, por ela ser uma instituição que é responsável por preparar o desenvolvimento da criança desde sua base, né, no processo de a criança está no processo de formação da sua identidade, então é necessário que a gente promova um ambiente em que todas as crianças possam se desenvolver plenamente. Agora falaremos sobre a inclusão educacional e as legislações. No Brasil, houve certa demora para que as leis evoluíssem a patamar satisfatório para as pessoas com deficiência. A Constituição de 88 apenas considerou superficialmente que eles exporiam de um atendimento especializado, mas não deu muitos detalhes sobre isso e como seria feito. A década de 90 seguiu sem muita evolução perceptível. Vimos que apenas nos anos 2000, por meio de decretos, é que a pessoa com deficiência foi devidamente caracterizada segundo as suas deficiências, seja ela múltipla, auditiva, visual e etc. Né? Historicamente, as creches surgiram no final do século XIX, início do XX,
para que as mães trabalhadoras pudessem deixar seus filhos, né? Era mais uma entidade assistencial sem enfoque educacional. A partir da Constituição de 88 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é que a educação infantil foi reconhecida oficialmente, assim garantindo enfoque educacional para essas crianças, né? Em 2015 é promulgada a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que entre muitos tópicos fala sobre a igualdade na educação por meio da educação inclusiva, que é direito das pessoas com deficiência em todos os níveis escolares. Esta lei, combinada com a LDB, estende os direitos para as crianças da educação infantil, inclusive, né? Enfatiza também o princípio da igualdade a todos, pelas condições de permanência e acesso à escola. Cabe também destacar o respaldo do Plano Nacional de Educação, ainda mais ajudando as pessoas com deficiência e aumentando o rol para transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, garantindo a essas pessoas o atendimento especializado por meio de recursos como salas de recursos multifuncionais e serviços especializados, notadamente os serviços públicos, né? Olá! Inicialmente pretendíamos realizar uma pesquisa de campo bibliográfica qualitativa, abordando materiais didáticos já publicados, o qual comprovávamos o nosso estudo teórico. No entanto, fez-se necessário realizar uma pesquisa de campo exploratória e as entrevistas para o estudo de caso. Uma das metodologias aplicadas para efetivar a inclusão foi a educação especial, uma das matérias cursada durante o nosso processo de formação na Unisvesp. Com isso, podemos comprovar o estudo de caso, o acesso à educação, direito à aprendizagem previsto a todos brasileiros, dever do Estado, da família e comunidade. Bom, neste tópico eu vou falar sobre o desenvolvimento do trabalho, mais especificamente na pesquisa bibliográfica, quando a gente traz alguns autores para ajudar na compreensão do tema. Né? Trouxemos Mantoan, que fala sobre a crise dos paradigmas que a educação vem sofrendo atualmente, né? Que é a transformação drástica do modelo tradicional para um modelo em que se adeque às mudanças que temos hoje. Né? E aí ela fala que essas mudanças são tão exacerbadas e tão grandes que aí a educação sofre essa crise de paradigmas. E a inclusão, ela é como um pilar dessa educação transformadora. Né? E aí cada vez mais ouvimos falar sobre as diferenças e o respeito a elas, e elas são destacadas e entendidas das suas diferentes formas. Né? Um ponto importante também que Montaigne fala é sobre o conceito de integração e de inclusão, né? Que fala que a integração ela vem antes da inclusão, ela surgiu antes da inclusão, que ela tem uma ideia de incluir a criança no modelo, no sistema educacional, né? Porém, ela fica de uma forma exclusiva, né? Ela não participa junto com os outros, ela é diferenciada neste modelo, pois ela participa de classes especiais ou de escolas especiais, enfim. Essa criança, ela precisa se adequar à escola, né? Quando o modelo de inclusão é totalmente o contrário. Ele preza por essas diferenças serem naturais, né? O respeito às diferenças e que a escola se adeque àquela criança, onde todos os profissionais, todo o sistema educacional, ele vai se adequar à criança, ele vai estar já esperando todos os tipos de deficiência, vai ter um currículo e um modelo pedagógico
que atende a todas as diferenças, né? Aí falando sobre a educação infantil, né, que a educação infantil ela é a fase que estabelece as bases para a construção do conhecimento. Então, por isso a importância da inclusão já desde essa fase, né? E atualmente descobertas científicas, elas vêm estruturar a educação infantil de maneira a atender às necessidades especiais também, né? Então, é recente que a pedagogia infantil se torna um objeto de estudo acerca da inclusão, né? E aí também a gente fala sobre o papel do professor, que ele precisa ser o mediador do conhecimento, onde entender que a criança, ela que vai ser o protagonista do seu desenvolvimento, né? E aí o professor deve desenvolver metodologias e planejamento flexível, uma avaliação formativa com recursos adequados para cada individualidade da criança. A gente também traz os desafios que a... Bom, nosso estudo de caso foi realizado numa creche no bairro Boa Vista, na cidade de Suzano, São Paulo. Essa creche atende atualmente crianças de 0 a 4 anos. Nós conseguimos falar com a diretora da escola, com 4 professoras e 2 famílias, sendo uma com a criança já laudada e a outra em processo. Então a diretora falou um pouquinho do espaço físico da escola, falou que consegue receber essas crianças, mas que o ambiente não é totalmente adequado para que essas crianças sejam recebidas. Ela falou sobre o processo, né, que é feito. A professora recebe as crianças, faz observação, caso necessário, entra em contato com a coordenação, que vai avaliar a necessidade dessa criança e informar o atendimento educacional especializado, né? É uma profissional que visita a escola semanalmente, faz observação presencialmente, faz o acolhimento da família, as conversas com a família e os encaminhamentos necessários. As 4 professoras falaram, né, da mesma questão, de que tem boa vontade para trabalhar, que são preocupadas, que se esforçam bastante para fazer um trabalho importante com essas crianças, mas que, porém, a formação ainda não é necessária, precisa de formação adequada, né, para esses profissionais, que só a boa vontade delas não é suficiente. As famílias falaram do quanto a escola é importante dentro da vida das crianças, o quanto esse trabalho se torna mais leve, né? Que elas sozinhas seria um trabalho muito mais difícil. Elas falaram desse acolhimento, falaram bastante do acolhimento da escola, do trabalho das professoras e de quanto esse trabalho é significativo. Elas conseguem ver mudanças significativas nas crianças, né? Após esse trabalho das professoras. Então a gente chega à conclusão de que as escolas elas não são inclusivas, que ainda está em processo e precisa de muito trabalho ainda, né? Precisa de apoio. As professoras estão desgastadas porque fazer esse trabalho sozinho não é fácil, né? A professora quer ajudar a criança, quer ajudar a família, mas que só a boa vontade delas realmente não é suficiente. Precisa, né, realmente de apoio técnico. E então a gente entende que é isso, né? Que estamos a caminho mas que falta ainda políticas públicas que ajudem as escolas nesse processo e na formação dos professores também, de todos os profissionais da escola. De acordo com a pesquisa, fica muito claro a importância da educação infantil no processo de descoberta e desenvolvimento da criança portadora de necessidade especial. São muitos os desafios. Portanto, se faz necessário políticas públicas bem estruturadas, professores atualizados, diálogo, muito diálogo entre a unidade escolar e a família. E é nesse cenário que a escola acaba assumindo o papel de apoiar, acolher e orientar. Sim, a família típica, ela precisa de um norte. E a escola acaba atuando como uma bússola.
Pode-se assim concluir que esse processo de descoberta e aceitação da família é doloroso. Contar com o apoio e o acolhimento humanizado dos docentes é indispensável para promover o bem-estar de todos. Obrigada. Diante do exposto, concluímos que é indispensável o processo de aceitação da família àquela condição da criança. O diagnóstico precoce beneficiará muito a criança, por isso, o nosso escopo foi a creche, vista a imensa importância educacional inclusiva. Sabe-se também que a família é o principal apoio emocional à criança e desempenha o maior papel nesta parte emocional. Portanto, é necessária a união entre a escola e as famílias, para que o processo educacional e inclusivo ocorra da melhor maneira possível. Por sua vez, a escola deve sintetizar tudo isso para entregar um processo de ensino e aprendizagem que atinja a todos, independente das individualidades. A educação infantil atende crianças bem novas. Assim, é muito provável que, nesse tempo, o professor perceba alguma dificuldade da criança e trabalhe com a hipótese, juntamente com a equipe gestora. Isto é imprescindível, pois é o modo que se dá o encaminhamento oficial dos casos aos órgãos competentes, os quais darão o suporte necessário ao educando. As escolas municipais demonstram que as leis e políticas voltadas às pessoas com deficiência são de fato aplicadas, e os encaminhamentos às terapias e demais tratamentos ocorrem de forma gradativa. Ainda há um longo caminho a se percorrer. A educação como um todo pratica inclusão no dia a dia, porém, em alguns casos, a falta de treinamento e cursos a todos do ambiente escolar acarreta alguns deslizes leves. Este é um ponto para se melhorar, porque todos necessitam estar engajados nesta dinâmica, né? Juntamente com a ampliação de vagas do atendimento especializado às pessoas com deficiência e também a adequação dos espaços a todos mesmo, sabe? Para que assim haja o ótimo atendimento e suprima totalmente a demanda dos casos da escola, né? Nosso grupo acredita que essa problemática da inclusão está no caminho certo, porém ainda não chegou na sua definição.